Salve rapaziada, vocês estão no Curiosidade Nerd e hoje eu vou trazer a edição de número 2 de Homem de Ferro Superior. Então eu já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de mandar um canal para um amigo para poder ajudar a monetizar o canal e para trazer mais vídeos desses estilos. Não esqueça de dar dicas de alguns conteúdos que eu poderia trazer por canal, desde manhwas, mangás, animes e diversas outras obras. Então sem perder tempo, vamos para a parte 2 da segunda edição de Homem de Ferro Superior. A HQ começa com o Demolidor em cima de um prédio falando que o Tony Stark criou aquele aplicativo que deixa as pessoas em seu máximo de perfeição, mas depois disso ele arrancou de todo mundo aquela perfeição e deixou aquele aplicativo sendo pago, basicamente transformando pessoas em criminosos, e que aquilo não era um presente e sim uma amostra, e que aquelas pessoas que não poderiam mais pagar o aplicativo se tornaram basicamente criminosos. Então no meio da noite, vemos uma mulher sendo assaltada em um beco escuro. Então o Demolidor comenta que o coração daquele garoto tá batendo tão alto que ele podia ouvir mesmo sem habilidade de percepção. E naquele momento ele tá muito mais assustado que a própria mulher que está sendo assaltada. O Demolidor acerta o braço do bandido com seu nunchaku e o arremessa no chão. Com o criminoso no chão, aquela mulher fala que ela é muito famosa na internet, então iria divulgar as fotos daquele adolescente pra todo mundo. Ele pede pra ela pagar aquela foto, mas ela fala que a vida dele acabou. Enquanto isso, o Demolidor acabou pegando aquela arma no chão e vê que não tem nenhuma munição, então o adolescente fala que o pai dele vai matar ele. Enquanto isso, o Demolidor fala que os crimes estão ocorrendo na cidade e as vidas arruinadas por conta do Tony Stark. Então finalmente, vemos a nova base Stark, que é construída em cima da ilha de Alcatraz. Pra quem não sabe, a prisão de Alcatraz é uma das prisões mais famosas do mundo por conter diversos criminosos muito perigosos para a sociedade. Então Demolidor fala que isso combina com Tony Stark, já que ele tornou todo mundo refém dentro da cidade. Então Demolidor, enquanto Tony Stark fala que ele tem mais notícias, já que ele está lá para fechar esse novo empreendimento do Tony Stark. O Tony Stark é uma fúria de raiva, parte para cima do Demolidor, que não tem tempo de reação, e acaba pegando seu pescoço e começa a sufocá-lo. Os olhos do Tony Stark começam a brilhar em uma tonalidade azul e ele fala que você sempre será bem-vindo aqui, mas se você voltar a pensar em fazer isso, você vai pagar. Então Tony Stark joga o Demolidor em direção ao mar e fala pro Demolidor modificar a sua forma de pensar por conta do aplicativo dele. Então o Demolidor volta a afundar e ele fala que ele odeia o mar, já que é um dos lugares onde o seu radar não funciona. Que dentro do mar ele escuta sons duplicados de todas as direções e ele não tem tato e nem cheiro, e que parece um tanque de privações dos sentidos da natureza. E da altura que ele acabou de cair, ele não tem ideia de quanto ele afundou, então ele vê que a única forma de saber o lado pra cima é a mudança de pressão nos ouvidos, já que todas as habilidades que ele tem foram substituídas por uma confusão total, e que ele ouviu o cérebro dele gritar o tempo todo não se afogue. Então o Demolidor consegue sair da água e ver o que está acontecendo na mansão do Tony Stark. Ele começa a ouvir uma festa na base do Tony Stark e vê que as pessoas estão muito alegres, e ele consegue ouvir até a adrenalina das pessoas, e fala que confrontar ele em casa é estúpido, já que não existia nenhuma chance dele conseguir conversar diretamente com o Tony Stark, já que ele só deu a chance do Tony Stark se mostrar ainda mais para aquele público que gosta dele. Então Tony Stark diz: senhoras e senhores, esse era o nosso show da noite. Demolidor, o homem sem medo, embora eu devia dizer que para um homem sem medo, enquanto ele estava caindo ele parecia um pouco preocupado, e fala que nosso amigo Penetra entendeu errado e ele estava tentando explicar para ele que existe uma questão, que ele não é antipático, e fala para as pessoas começarem a filmar, que ele vai falar algo muito importante, que claro que o preço do stream tá bastante caro, mas isso é algo que acontece, e que ele simpatiza com as pessoas que precisam utilizar esse produto dele, mas por conta disso ele não consegue manter ele de forma gratuita, e que o Extreme custa uma fortuna de dinheiro para ser produzido, mas ele vai fazer algo muito importante para a cidade no próximo dia, e fala que vai oferecer um raio de esperança para aqueles que estão realmente precisando, e que amanhã ele vai sobrevoar sobre São Francisco e vai levar o Extreme com ele, e que vai distribuir de forma gratuita durante 24 horas para que todas as pessoas dentro daquela área possam utilizá-lo, e fala que isso vai acontecer amanhã na Rua Castro ao meio-dia, e também fala que é difícil ser o raio de esperança quando todo mundo tá gritando. Ele fala para as pessoas pararem de gritar e fala que ele fez uma festa na noite passada e mesmo assim com o vírus Extreme ele não conseguiu se recuperar totalmente. O homem para na frente do Tony Stark e fala que sabe o que ele tá fazendo e que vê ele andando pelas ruas e vê o que ele fez com a população. Tony Stark ironiza, falando que ele é muito receptivo. Aquele homem já responde que ele não poderia comprar as pessoas com isso e que isso não fariam elas amarem ele. Uma pessoa no meio da multidão grita que ama o Tony Stark. Ele ironiza falando que aquele cara me ama. Rapidamente ele pega um revólver e atira no rosto do herói. Todos ficam surpresos e começam a segurar aquele homem. Tony pega ele pelo braço e fala que aquilo se chama grafeno e que é muito mais forte que a maioria dos metais e que é transparente. E fala que ele não podia mais ficar escondendo seu rosto para sempre, que ele não pode negar sua beleza pro mundo. Que mesmo que aquele homem tenha atirado em seu rosto, ele irá perdoá-lo, já que ele não sofreu nenhum dano, mas ele vai pagar por ter provocado seu público e que ele não permite isso. Ele começa a analisar os dados daquele homem e descobre que seu nome é David, e que o nome do seu filho é Simon, e agora entendeu por que David estava preocupado.
E descobrimos que aquele garoto que estava cometendo aqueles assaltos que o Demolidor evitou é filho deste homem. E agora a foto dele tá em todas as redes sociais. Então Tony fala que pode ver a semelhança genética entre eles dois. E também fala que pode tirar a foto do filho dele de todas as redes sociais e do celular daquela mulher. Só que ele vai ter que fazer uma coisa pra ele, falar que tudo aquilo foi um show quando ele chegar no chão e que vai ter que utilizar o vírus Extreme. O homem discorda, falando que ele não vai fazer isso, então Tony fala pra ele ser mais esperto, já que seu filho estava com problemas e aquela altura era muito alta. Se ele quisesse soltar aquele homem, ele podia, já que aquele homem basicamente tentou matá-lo. O homem aceita utilizar o vírus Extreme, então eles descem em direção ao solo. E vemos que o David ficou muito mais novo, enquanto isso Tony Stark acena em direção à população e manda todo mundo sorrir. E vemos que no meio da população o Demolidor estava escondido e conseguiu ouvir toda a conversa que o Tony Stark teve no céu. Naquela mesma noite, ele invade a casa de Tony Stark e vê que tem alguma coisa de errado, já que não seria tão fácil assim entrar naquela casa novamente. Então ele encontra o Tony Stark e utiliza um sonífero nele e acaba levando ele para outro local. Tony Stark acorda e vemos um clarão de luz em direção a ele. Contudo, em uma completa escuridão, descobrimos que o Demolidor levou o Tony Stark para uma sala blindada que não passa nenhum tipo de sinal e que nenhum artefato ou armadura conseguia descobrir onde Tony Stark estaria. Stark pergunta o que ele quer e o Demolidor responde que gostaria de saber o quanto do Tony Stark ainda sobrou dentro dele. Então Tony parte para cima do Demolidor, mas rapidamente leva um soco em seu rosto e o Demolidor fala que isso não vai funcionar com ele novamente e que o Tony vai ficar naquela sala até o Extreme sumir. Então Tony pergunta pra ele se acha que as pessoas precisam dele para que baixem o aplicativo. Porque você se coloca no centro de tudo, não acha que você vai deixar o Extreme rodar automaticamente sem precisar de estar no controle? O Tony fala que ele é muito perspicaz, então pergunte a si mesmo: se eu gosto tanto do controle, por que eu deixaria você me pegar tão facilmente? Então Stark fala que viu o Demolidor no meio da multidão e sabia que ele voltaria atrás dele. Então Stark olha em direção ao Demolidor e fala que, sendo cego, talvez ele não entenda tudo o que ele vê. Então Stark fala que o Demolidor foi muito esperto isolando ele de todos os sinais, mas isso não trata apenas de sinais, já que ele tem uma nova tecnologia, e que essa é a tecnologia simbiótica biológica, e que tem um pouco dele na armadura, então aquela armadura basicamente está viva, e que aquela armadura pode o sentir rapidamente. Alguma coisa bate na porta e joga ela em direção ao Demolidor. A armadura começa a se unir ao corpo de Tony Stark e ele fala: entenda, eu queria que você viesse atrás de mim, eu tenho algumas coisas pra você. Tony então utiliza uma descarga elétrica no peito do Demolidor, que rapidamente o desmaia, e vemos uma cena do rosto do Demolidor sem a máscara dormindo. Então Tony Stark começa a chamar seu nome e fala que não acertou ele tão forte assim, e ver ele dormindo é uma coisa meio estranha. Então ele se assusta com o grito de Tony Stark e se levanta. Tony Stark então diz, novo em folha: eu disse que tinha algo pra você. Na última página da HQ descobrimos que Tony Stark curou a visão do Demolidor. E assim acaba a HQ número 2 de Homem de Ferro Superior. Se você curtiu, deixe seu like e não esqueça de mandar o canal pro amigo pra poder ajudar a monetizar o canal e pra trazer mais vídeos desse tipo. Então obrigado por tudo e falou!